voltamos aqui para continuar a nossa conversa da semana. E, assim, é evidente, de novo eu falo que não é, eu aviso, não é ao vivo esse programa é gravado. Em se tratando de um programa gravado, a gente, se tiver alguma dúvida, a gente terá muita alegria de estar resolvendo, solucionando essas dúvidas que sejam suscitadas aí pelos nossos meios de comunicação, seja de qual for, televisão a gente não tem, mas e-mail, Zap, Face, qualquer tipo, ou pessoal mesmo, se quiser vir aqui, a gente conversa. Ok? Eu procurei colocar no último bloco a nossa opinião sobre a proposta do prefeito, opinião essa que já vinha sendo veiculada, a gente já vinha criticando mesmo a proposta, e é isso mesmo, a gente tem que pôr opinião, e a nossa opinião é essa. Ela só pode ser reformulada caso a Assembleia assim o decida. Aí nós temos que reformular a opinião. A nossa opinião é essa mesmo. E nós temos que continuar aqui trazendo... Eu gostaria muito de fazer, também ficava meio sem graça, né? Trazer questões aqui que fosse de lazer, mas, infelizmente, a gente acaba sempre vindo conversar com os companheiros por ameaças e perigos iminentes, por questões que podem vir a afligir os trabalhadores ou estão já afligindo os trabalhadores. Infelizmente, essa é a messe, né? A demanda é essa. A nossa razão de viver é a defesa do trabalhador, a nossa razão de existir, não de viver, perdão. A nossa razão de existir é a defesa do trabalhador e, infelizmente, para o trabalhador, tem mais problemas do que soluções, né? Então, a gente tem que ficar vindo aqui trazendo assuntos pesados, mas é a nossa obrigação e eu tenho que estar falando isso para vocês, porque, do contrário, eu estaria faltando com o meu compromisso, faltando com a verdade, faltando com a minha responsabilidade de estar colocando o problema e a minha opinião também. Não adianta ter o problema e não dar a opinião sobre ele. Até para que os companheiros possam ter ideia do que está acontecendo e do que pode vir a ser feito e de que forma, né? Concordando ou não, né? Dos dois lados, pode concordar ou não. Mas o fato é que nós estamos sob perigo iminente, gente. O presidente do Congresso, presidente da Câmara Municipal, onde está tramitando a PEC 32, se alguém esqueceu o que é PEC 32, a gente vai voltar a falar aqui. PEC 32 é a reforma administrativa, é a reforma que acaba com o sistema de serviço público atual, destrói o sistema do Estado servidor. A reforma que tenta, o que procura passar a possibilidade de dar para a economia privada todos os serviços que são prestados pelo Estado. Quer dizer, o Estado servidor, aquele pacto social, aquele oriundo do pacto social perpetrado na Constituição de 88, aquilo vai deixar de existir. Aonde atinge isso a nós? Atinge que está perpetrando o fim da estabilidade, está perpetrando o fim da obrigação de ter concurso público para nomeação, está perpetrando o fim dos quinquênios, anuênios, sextas partes e todos os benefícios por tempo de serviço que sejam previstos, está perpetrando o fim da carreira, está perpetrando a carreira de Estado,
só vai ter estabilidade aqueles que foram da carreira de Estado, que vai ser escolhido por quem estiver lá no comando, por lei ordinária. Está perpetrando a possibilidade de contratar empresas terceirizadas para colocar no lugar de servidor público. Acaba com a nossa categoria como a gente conhece, acaba com o serviço público como a gente conhece, passa essa responsabilidade de servir ao público à economia privada. Agora, imagina vocês, vamos falar assim, naquele caso lá da propina das vacinas. Se fosse uma empresa prestadora de serviço executando aquele serviço, o prestador de serviço ia ter condições de denunciar que estava se cobrando propina para fazer isso, de denunciar a dificuldade em comprar a vacina para o público? É evidente que não. É claro que não. Aquele delegado que investigou o ministro do Meio Ambiente, que voltou para o Rio de Janeiro, né? Era o chefe lá na Amazônia, acabou como castigo voltando para o carguinho dele, ele não é mais supervisor. Mas acha que ele ia fazer isso? Evidente que não. Este sistema foi entabulado para proteger o cidadão, ou seja, protegendo o servidor, blindando o servidor, o cidadão está protegido. O cara vai dizer, mas como que blindando o servidor? Só tem um jeito do servidor ser mandado embora, por justa causa e mau atendimento ao cidadão. De resto, ele não é mandado embora. Ele tem a condição da estabilidade, o Instituto da Estabilidade, justamente para proteger o cidadão do mau governante, do cara que vai usar o governo para proveito próprio. É para isso que a gente tem essa estabilidade. Eu não preciso explicar isso para você. Você, servidor, sabe bem disso. Acontece que tem muita gente que é servidor público e acaba assistindo o nosso programa e pode não entender o porquê, então a gente explica. Mas o nosso sistema de serviço público está ameaçado. E com esta ameaça ao sistema, está ameaçada a nossa carreira, está ameaçada a nossa categoria. Vai deixar de existir. Aliás, é uma febre que passa, está pegando em todo o Congresso Nacional. A gente já vê agentes públicos, já vê deputados ligados ao atual governo dando discurso e dizendo, gente, é só procurar na internet que você vê isso aí. Gente, nós vamos alterar o sistema, nós vamos mudar tudo isso aí que está aí. Deputado que não é o presidente do puxadinho, não. Não é o presidente do puxadinho. Porque o Congresso não, por enquanto só a Câmara, mas a Câmara virou um puxadinho do Executivo. A partir do ano que vem, a Câmara e o Senado. Então, o Congresso todo vai virar um puxadinho do Executivo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas tem deputado igual o presidente, que era o atual presidente da Câmara, o que está ameaçando a gente, ele era do baixo clero. Ele era um deputado do baixo clero, um Zé qualquer da Câmara, são 500 e tanto, então tem o alto clero, o baixo clero, ele era do baixo clero. E já tem deputados do baixo clero que também não se pronunciava nunca a nível nacional, já tem gente se pronunciando, nós vamos alterar tudo isso aqui, nós vamos mudar o sistema. Sabe para que quer mudar? Sabe por que eles querem mudar? Quer saber por que eles querem mudar? Eles querem mudar por um motivo só. O país não fabrica, não produz emprego. Eles precisam arrumar o cabide de emprego. Eles precisam arrumar o cabidão deles.
alterando para a economia privada, podendo contratar mão de obra de fora, o que vai acontecer? Os caras vão fazer de cabide de emprego, tanto direta quanto indiretamente, porque podendo contratar a Bangu, hoje você nomeia servidor, mas tem que ter o cargo, tem que ter a necessidade, tem que ter o cargo criado por lei, tudo isso acaba, tá, gente? Tudo isso acaba. É tudo por decreto depois, viu? É tudo na ponta da caneta. Não tem mais fiscalização pública. Hoje nós temos que ter necessidade do serviço, cargo criado por lei e nomeação através de concurso. A partir da reforma não tem mais nada disso. Então precisa ali num determinado setor, precisa de um determinado funcionário, vai ser contratado 5. Um vai trabalhar, 4 vai para distribuir lá para os apaniguados do rei. E aí é para isso que eles querem. Isso sem falar no retorno, né? Também tem, né? Ah, eu indiquei, né? É aquela coisa que a gente conhece e que acontece mesmo. É para isso que eles querem mudar. E tem deputado do baixo clero falando isso, já anunciando isso. Então, nós estamos sob iminente perigo. O Lira o Lira já se pronunciou dizendo que vai colocar em discussão o projeto de lei, porque não tem mais perigo. O movimento Basta brigou, os servidores lutaram, a sociedade lutou contra, acabou entrando nesse ensejo, e isso levou aos deputados terem medo de aprovar isso antes da eleição. Foi o nosso trabalho que conquistou isso. Mas eles ficaram com medo de perder votos se aprovassem. Agora já passou a eleição, eles já estão. Os que tinham que ganhar, ganharam, os que tinham que perder, perderam, eles já estão lá eleitos e agora a sanha assassina voltou. Eles estão querendo botar isso em discussão para aprovar. Este é o perigo que a gente corre. É o perigo da deforma administrativa ser votada ainda este ano e depois, meu amigo, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro bloco, porque o assunto é extenso, a gente acaba se estendendo mesmo, tá ok? Tá lá.